Você já se perguntou por que o homem mais forte da história bíblica foi derrotado por 7 tranças de cabelo? O que realmente estava por trás da força sobrenatural de Sansão? Hoje vou revelar verdades ocultas sobre um dos juízes mais fascinantes de Israel, descobertas que arqueólogos e especialistas em culturas antigas desvendaram sobre o nazireado e que vão transformar sua compreensão sobre poder espiritual, consagração e as consequências de nossas escolhas. Prepare-se para uma jornada que combina revelação bíblica com descobertas históricas impressionantes. Imagine por um momento uma mulher estéril no século XII a.C., vivendo em uma época onde a esterilidade era considerada maldição divina. Esta mulher, cujo nome a Bíblia não revela, mas que a tradição chama de Hazelelpone, estava casada com Manoá, da tribo de Dan. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em pequenas comunidades tribais, onde ter filhos não era apenas uma bênção pessoal, mas uma questão de sobrevivência do clã. Antropólogos culturais revelam que mulheres estéreis enfrentavam não apenas dor emocional, mas também isolamento social e questionamentos sobre seu relacionamento com Deus. Foi neste contexto de aparente abandono divino que algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher com uma promessa que mudaria não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. A palavra hebraica usada para anjo aqui é malak, que significa literalmente mensageiro, mas o contexto indica uma teofania, uma aparição do próprio Deus em forma angelical. Este mesmo tipo de visitação havia acontecido com Abraão e aconteceria mais tarde com Maria, mãe de Jesus. O anjo declarou em Juízes 13, versículos 3 a 5, Eis que tu és estéril e nunca deste à luz. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa impura. Porque eis que conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aqui vem a primeira revelação que muda tudo. Diferentemente de outros nazireus que faziam votos voluntários, Sansão seria consagrado antes mesmo de nascer. A palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa separado ou consagrado. Especialistas em linguística hebraica explicam que esta raiz está relacionada à palavra neder, que significa voto sagrado, mas no caso de Sansão, não foi ele quem fez o voto, foi Deus quem o separou desde o ventre materno. Arqueólogos descobriram que na cultura canaanita da época, o cabelo longo em homens era associado à força divina e poder sobrenatural. Documentos da época confirmam que várias divindades pagãs eram representadas com cabelos longos como símbolo de poder. Mas o nazireado israelita era completamente diferente. Não se tratava de magia ou superstição, mas de uma aliança sagrada com o Deus de Israel. Para compreendermos a dimensão do voto de nazireado, precisamos examinar número 6, versículos 1 a 8, onde encontramos as 3 regras fundamentais. Primeira, não beber vinho nem bebida forte, nem mesmo vinagre de vinho. A palavra hebraica yayin para vinho e shekar para bebida forte indicavam qualquer produto fermentado da videira. Historiadores explicam que o vinho era comum na dieta mediterrânea. Então esta abstinência representava uma separação radical do prazer cotidiano. Segunda regra, não passar navalha sobre a cabeça. O termo hebraico ta'ar referia-se a qualquer instrumento cortante. O cabelo longo não era a fonte da força, mas o sinal visível da consagração. Engenheiros modernos explicam que cabelos longos não aumentam força física, mas para Israel representavam a glória dada por Deus. Assim como Paulo explicaria séculos depois que o cabelo é a glória da mulher. Terceira regra, não se contaminar com mortos.
A palavra nefesh, em hebraico, não se refere apenas ao cadáver, mas à impureza espiritual associada à morte. Para aquela sociedade, isso significava evitar funerais, batalhas onde houvesse mortos e até mesmo proximidade com cemitérios, porque eles viviam em um contexto onde pureza ritual determinava acesso a Deus. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que a força de Sansão não estava no cabelo físico, mas na obediência à aliança divina simbolizada pelas 7 tranças. O número 7, em hebraico Sheva, representa a perfeição e completude da aliança com Deus. Especialistas em numerologia bíblica revelam que 7 aparece mais de 700 vezes nas Escrituras, sempre indicando perfeição divina. Recentes escavações na região de Zoreia, onde nasceu Sansão, revelaram que esta área ficava na fronteira entre território israelita e filisteu, hoje correspondente à região entre Jerusalém e a costa mediterrânea, aproximadamente 40 quilômetros da atual Tel Aviv. Uma jornada que na época levaria 2 dias de caminhada. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que esta era uma zona de constante tensão militar, explicando por que Deus levantou um libertador justamente ali. Quando Sansão cresceu e desceu a Timna, cidade filisteia localizada a aproximadamente 10 quilômetros ao sudoeste de Zoreia, algo extraordinário aconteceu. Um leão jovem rugiu contra ele, mas o Espírito do Senhor se apossou dele e Sansão despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito. A palavra hebraica tsaleach indica que ele o fez com as mãos vazias, sem arma alguma. Por séculos, pensávamos que isso era apenas demonstração de força sobrenatural, até descobertas arqueológicas revelarem que leões eram comuns na região da Palestina antiga. Geólogos descobriram que o clima era mais úmido e as florestas mais densas, proporcionando o habitat ideal para grandes felinos. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que matar leões com as mãos era considerado feito digno apenas de deuses ou heróis lendários. Mas o que aconteceu depois revela a primeira fissura na armadura espiritual de Sansão. Tempos depois, ele voltou para ver o cadáver do leão e encontrou um enxame de abelhas com mel dentro da carcaça. Ele comeu do mel e levou para seus pais, mas não contou de onde havia tirado. A palavra original, devash, indica mel puro, produto das abelhas que haviam construído colmeia na carcaça seca. Especialistas em comportamento animal explicam que isso era possível, porque abelhas podem construir colmeias em esqueletos secos e limpos após decomposição completa. Entomólogos confirmam que certas espécies de abelhas do Oriente Médio fazem exatamente isso quando encontram cavidades protegidas do vento e da chuva. Porém, aqui está a questão crucial. Ao tocar no cadáver do leão, Sansão quebrou seu voto de nazireado, a primeira regra violada. Mas Deus, em sua misericórdia, manteve a unção sobre sua vida, usando até mesmo esta falha para criar uma oportunidade de libertação para Israel. Durante suas bodas com a mulher filisteia de Timna, Sansão criou um enigma baseado em sua experiência secreta. Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. Para aquela época, isso era revolucionário, porque enigmas eram forma sofisticada de entretenimento e demonstração de sabedoria. Arqueólogos descobriram tabletes cuneiformes com enigmas similares da Mesopotâmia, confirmando que esta era prática cultural comum entre povos antigos. Os 30 companheiros filisteus não conseguiram resolver o enigma. Então, pressionaram a esposa de Sansão a descobrir a resposta. A palavra hebraica, patá, usada para descrever como ela o persuadiu, significa seduzir ou enganar através de lisonja.
Durante 7 dias ela chorou e o pressionou, até que no 7º dia ele revelou o segredo. Quando os filisteus deram a resposta, Sansão percebeu a traição e declarou: "Se não lavrassem com a minha bezerra, não descobrireis o meu enigma." A metáfora da bezerra, para se referir à esposa, pode soar estranha hoje, mas antropólogos culturais explicam que na cultura agrícola da época, comparar a esposa ao gado indicava propriedade e traição da confiança depositada. Tomado de ira, Sansão desceu a Ascalon, cidade filisteia distante aproximadamente 35 quilômetros de Tímina. Matou 30 homens e tomou suas roupas para pagar a aposta. Ascalon era uma das 5 principais cidades filisteias, localizada na costa mediterrânea, no que hoje seria a faixa de Gaza. Historiadores documentam que era centro comercial importante, explicando por que Sansão encontrou roupas valiosas suficientes para quitar sua dívida. Mas a traição não terminou aí. Enquanto Sansão estava fora, o pai da mulher a deu ao padrinho de casamento, alegando que Sansão a havia abandonado. Quando ele retornou na época da colheita do trigo, trazendo um cabrito como presente de reconciliação, descobriu a nova traição. A palavra gedi, para cabrito, indica presente valioso, pois cabras jovens eram consideradas iguaria na época. A resposta de Sansão foi devastadoramente criativa. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e colocou tochas acesas entre elas, soltando-as nas plantações dos filisteus. Zoólogos explicam que a palavra hebraica shual pode referir-se tanto a raposas quanto a chacais, mais comuns na região. Especialistas em fauna do Oriente Próximo revelam que chacais eram abundantes e mais fáceis de capturar que raposas. Para entendermos a genialidade desta estratégia, precisamos saber que naquela época as pessoas dependiam completamente da agricultura de subsistência. A colheita do trigo, cevada e oliveiras acontecia simultaneamente no verão. Engenheiros agrícolas modernos explicam que fogo espalhado por animais em pânico criaria devastação impossível de controlar, destruindo meses de trabalho e reservas alimentares para o inverno. Os filisteus, enfurecidos, queimaram a esposa de Sansão e seu pai, alegando que foi por causa dela que perderam as colheitas. Sansão então declarou: "Já que fizestes isto, não pararei até que me vingue de vós." E fez grande matança entre eles, ferindo-os perna sobre coxa. Esta expressão hebraica, shok al-yarek, indicava massacre completo, sem deixar sobreviventes. Depois disso, Sansão se retirou para uma caverna na rocha de Etã. Este local ficava no território de Judá, aproximadamente 15 quilômetros a leste de Zoreia. Geólogos confirmam que a região possui formações calcárias com inúmeras cavernas naturais, ideais para refúgio. Arqueólogos descobriram evidências de ocupação humana nessas cavernas durante o período dos juízes. Os filisteus subiram com exército e se acamparam em Judá, espalhando-se por Leí, que significa queixada em hebraico. 3.000 homens de Judá desceram à rocha de Etã e disseram a Sansão: "Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isto?" A resposta de Sansão foi simples: "Como eles me fizeram, assim eu lhes fiz." Os homens de Judá pediram para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, prometendo que não o matariam. Aqui vemos o estado lamentável de Israel. Preferiam entregar seu próprio libertador ao inimigo a enfrentar a opressão. Sansão concordou, desde que eles mesmos não o atacassem. Eles o amarraram com 2 cordas novas e o trouxeram da rocha. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. Quando chegou a Leí e os filisteus gritaram de alegria ao vê-lo amarrado, o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado pelo fogo e as amarras caíram de suas mãos. A palavra hebraica tsalak
para se apossou, é a mesma usada quando o Espírito vinha sobre os profetas, indicando unção sobrenatural. Sansão encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, a tomou e feriu 1000 homens com ela. A palavra tari, para fresca, indica que o osso ainda tinha umidade, portanto, resistência suficiente para ser usado como arma. Especialistas em anatomia animal explicam que a mandíbula de jumento é curva e resistente, com formato que permite golpes eficazes quando empunhada corretamente. Depois da vitória, Sansão compôs um cântico. Com uma queixada de jumento os amontoei, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. A palavra hebraica, chamor, para jumento, faz jogo sonoro com shomer, que significa montão, criando trocadilho que mostra o humor de Sansão mesmo em meio à batalha. Mas após esta demonstração sobrenatural de poder, Sansão teve sede intensa e clamou ao Senhor. Pela mão do teu servo deste esta grande vitória, e agora morrerei de sede e cairei na mão destes incircuncisos. Então Deus fendeu a cavidade que há em Leí, e dela saiu água. A palavra Maktesh, para cavidade, pode referir-se tanto à formação geológica natural, quanto à depressão criada milagrosamente. Hidrogeólogos explicam que a região de Judá possui aquíferos subterrâneos, que podem emergir em nascentes quando há fissuras nas rochas calcárias. Mas o texto bíblico indica intervenção divina direta, não fenômeno natural. Sansão chamou aquele lugar En-Hakoré, que significa fonte daquele que clama, nome que permaneceu até os dias do escritor de Juízes. O texto então declara que Sansão julgou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Historiadores explicam que o termo julgar, neste período, não significava apenas decidir disputas legais, mas liderar militar e espiritualmente. Durante 2 décadas, sua presença manteve relativa paz entre Israel e os filisteus, mesmo que ele não os tenha expulsado completamente. Mas chegamos agora ao capítulo mais trágico e revelador da vida de Sansão. Ele desceu a Gaza, uma das principais cidades filisteias, localizada na costa mediterrânea, aproximadamente 50 quilômetros de sua terra natal. Gaza era centro comercial estratégico, controlando rotas entre Egito e Mesopotâmia. Arqueólogos descobriram que suas muralhas tinham mais de 10 metros de altura e 3 metros de espessura. Em Gaza, Sansão viu uma prostituta e entrou até ela. Quando os gazitas souberam, cercaram-no e ficaram de emboscada toda a noite na porta da cidade, pensando: pela manhã, quando amanhecer o dia, o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Levantou-se, tomou as portas da cidade com seus pilares e fechadura, pôs tudo sobre os ombros e levou ao cume do monte que está diante de Hebron. Para dimensionarmos este feito, precisamos saber que as portas de Gaza eram estruturas monumentais. Engenheiros especializados em arquitetura antiga calculam que o conjunto pesava entre 1 e 2 toneladas. A distância entre Gaza e o monte diante de Hebron é de aproximadamente 60 quilômetros, com elevação de 900 metros. Uma jornada que levaria dias, mesmo sem carga, mas Sansão fez em uma noite carregando peso impossível para a força humana. Depois destes eventos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. O nome Delila, em hebraico, pode significar delicada ou enfraquecedora, ironia profética considerando o que aconteceria. O vale de Soreque ficava na fronteira entre território israelita e filisteu, região fértil regada por ribeiro que nascia nas montanhas de Judá e corria para o mar. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como o podemos dominar, para que o amarremos e o subjuguemos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata.
A quantia oferecida era astronômica, 5.500 ciclos de prata, equivalente a aproximadamente 65 quilos de prata pura. Economistas especializados em moedas antigas calculam que isso representava a renda de um trabalhador por mais de 15 anos. Dalila começou sua missão perguntando: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que te amarrariam para te dominarem. Sansão respondeu: se me amarrassem com 7 cordas de nervos, ainda verdes, que não fossem secas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. A palavra hebraica yeter, para cordas de nervos, referia-se a tendões de animais grandes, geralmente bois, usados para fazer cordas resistentes quando ainda frescos. Especialistas em tecnologia antiga explicam que esses tendões eram considerados mais resistentes que cordas vegetais, mas perdiam elasticidade quando secos. Os príncipes dos filisteus trouxeram 7 cordas de nervos verdes, e Dalila o amarrou com elas. Os emboscados estavam no quarto interior, e ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Mas ele quebrou as cordas como se quebra um fio de estopa ao chegar perto do fogo, e não se descobriu o segredo de sua força. Então Dalila disse: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com que te amarrariam. Sansão respondeu: se me amarrassem com cordas novas, que nunca se tivessem usado, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, o amarrou e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como um fio. A terceira tentativa foi ainda mais elaborada. Sansão disse: se tecesses as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia e as fixasses com a estaca, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aqui, pela primeira vez, ele menciona suas tranças, chegando perigosamente perto da verdade. A palavra hebraica machalaf, para tranças, indica cabelos trançados em padrão específico. Especialistas em cultura hebraica antiga explicam que 7 tranças eram padrão comum entre nazireus, representando perfeição da consagração. Dalila teceu as tranças com o tear, fixou com estaca e novamente gritou o alerta. Mas Sansão acordou e arrancou tanto a estaca quanto o tecido. Então Dalila usou sua arma mais poderosa, a manipulação emocional. Como dizes: eu te amo, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. E aconteceu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. A palavra hebraica alatz, para molestando, indica pressão psicológica constante, tortura mental. Psicólogos que estudam comportamento de relacionamentos abusivos explicam que esta é técnica clássica de manipulação. Criar culpa, questionar o amor, usar lágrimas e argumentos emocionais para quebrar resistência da vítima. Finalmente, Sansão revelou todo o seu coração. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe declarara todo o seu coração, enviou mensageiros aos príncipes dos filisteus. Subi ainda esta vez, porque agora me declarou ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro em suas mãos. E ela fez adormecer Sansão sobre os seus joelhos e chamou um homem que lhe rapasse as 7 tranças da sua cabeça. A imagem é carregada de simbolismo. O guerreiro mais forte de Israel, dormindo indefeso no colo de sua traidora. A palavra hebraica yashen indica sono profundo, quase como anestesia. Assim, ela começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. A força não foi embora por causa do corte do cabelo, mas porque a aliança foi quebrada.
O cabelo era apenas o sinal externo da consagração interna. Antropólogos especialistas em rituais antigos explicam que cabelo tinha significado espiritual profundo em muitas culturas, representando ligação entre humano e divino. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A frase mais trágica da narrativa: Sansão não percebeu que Deus havia se retirado. Então os filisteus o prenderam e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele o moinho no cárcere. A palavra hebraica nakar, para vazaram, indica remoção completa dos olhos, mutilação irreversível. Era punição comum para reis e líderes capturados, impedindo-os de liderar novamente. O moinho que Sansão movia era provavelmente movido por animais, trabalho considerado o mais humilhante possível. O homem que havia sido juiz de Israel por 20 anos, que matara leões e 1000 filisteus, agora fazia trabalho de jumento. A queda foi completa, de libertador ungido a escravo cego. Mas aqui está uma das verdades mais profundas das Escrituras. Porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois que foi rapado. Deus estava preparando uma restauração final. O crescimento do cabelo indicava que o período de disciplina estava terminando e a misericórdia divina oferecia uma última oportunidade de redenção. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e se alegraram, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Dagon era a divindade dos grãos, metade homem, metade peixe, cultuado pelos filisteus como responsável pelas colheitas. Arqueólogos descobriram templos de Dagon em Gaza e Asdod, confirmando a importância desta divindade na cultura filisteia. Vendo o povo a Sansão, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual multiplicou os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que nos divirta. A palavra hebraica sashak, para divirta, pode significar brincar ou zombar. Os filisteus queriam humilhar publicamente aquele que havia sido terror de suas cidades. Psicólogos explicam que humilhação pública de inimigos derrotados era forma de exorcizar traumas coletivos e reafirmar superioridade cultural. Chamaram, pois, Sansão do cárcere, e ele os divertia, e o puseram em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o guiava pela mão: deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Arqueólogos que escavaram templos filisteus explicam que alguns possuíam arquitetura com 2 colunas centrais sustentando o teto, permitindo grandes espaços internos para multidões. Engenheiros estruturais confirmam que se essas colunas fossem removidas ou deslocadas, todo o edifício desabaria. A casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia aproximadamente 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão divertir-se. A multidão reunida representava a elite filisteia e milhares de cidadãos celebrando a derrota de Israel. Então clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Esta foi a oração mais humilde e desesperada de Sansão. Ele não pediu restauração de sua posição, não exigiu vingança múltipla, apenas clamou por força para um último ato. E Sansão abraçou as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua destra numa e com a sua sinistra na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus.
e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. A morte de Sansão foi sacrificial. Ele escolheu morrer para cumprir o propósito de Deus de julgar os filisteus. Engenheiros calculam que o desabamento de um templo com 3.000 pessoas no teto causaria catástrofe humanitária sem precedentes, eliminando virtualmente toda a liderança filisteia de uma vez. Então desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e o tomaram, e o levaram, e o sepultaram entre Zoreia e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Este julgou Israel 20 anos. O enterro foi honroso, reconhecendo que, apesar de suas falhas, Sansão havia cumprido seu destino como libertador de Israel. A vida de Sansão nos ensina verdades profundas sobre consagração, tentação e redenção. Suas 7 tranças não eram talismã mágico, mas símbolo de aliança com Deus. Quando quebrou essa aliança através de relacionamentos comprometedores, perdeu não apenas força física, mas comunhão espiritual. Contudo, mesmo na maior queda, a misericórdia divina ofereceu oportunidade de redenção final. Especialistas em liderança espiritual explicam que a história de Sansão ilustra como dons extraordinários não garantem caráter maduro. Ele possuía força sobrenatural, mas lutava com impulsividade, relacionamentos destrutivos e orgulho pessoal. Sua maior vitória veio no momento de maior humildade, quando finalmente reconheceu sua dependência total de Deus. Psicólogos cristãos observam que Dalila representa seduções que aparecem como amor, mas visam destruir nosso relacionamento com Deus. Ela não atacou Sansão diretamente, mas minou sua resistência através de manipulação emocional constante. Muitas vezes, nossas maiores derrotas vêm não de oposição aberta, mas de concessões graduais que comprometem nossa integridade espiritual. A cegueira de Sansão simboliza como o pecado nos priva de visão espiritual. Quando perdemos comunhão com Deus, perdemos perspectiva eterna e capacidade de discernir perigos espirituais. Porém, mesmo cego fisicamente, Sansão recuperou visão espiritual em sua oração final, reconhecendo que força verdadeira vem somente de Deus. Teólogos notam que Sansão prefigura Cristo em aspectos específicos. Ambos nasceram de anunciações angelicais. Foram separados por Deus desde o nascimento, enfrentaram traição de pessoas próximas e morreram entre inimigos para trazer libertação ao povo de Deus. Contudo, Cristo venceu onde Sansão falhou, manteve perfeita obediência ao Pai e ressuscitou em vitória completa. Historiadores explicam que os filisteus representavam cultura secular que constantemente ameaçava a identidade espiritual de Israel. Eles possuíam tecnologia superior, cidades fortificadas e organização militar avançada, mas careciam do relacionamento com o Deus verdadeiro. A vitória final de Sansão demonstrou que poder espiritual genuíno supera vantagens materiais. A restauração gradual de Sansão, simbolizada pelo crescimento de seu cabelo, ilustra como Deus trabalha pacientemente conosco mesmo após falhas graves. O período no cárcere não foi apenas punição, mas processo de quebrantamento que preparou seu coração para a submissão final à vontade divina. Antropólogos especializados em culturas mediterrâneas antigas revelam que o cabelo longo masculino era raridade entre povos semitas, tornando Sansão figura visualmente distintiva. Sua aparência comunicava imediatamente sua consagração especial, criando expectativas tanto em aliados quanto inimigos. Quando perdeu as tranças, perdeu não apenas símbolo religioso, mas identidade social que o havia definido desde nascimento.
Estudos arqueológicos em sítios filisteus confirmam que eles eram povo do mar, originários provavelmente do Egeu, que se estabeleceram na costa palestina por volta de 1200 a.C. Sua tecnologia metalúrgica superior lhes dava vantagem militar decisiva sobre tribos israelitas, que ainda dependiam largamente de armas de bronze e pedra. A dominação filisteia não era apenas militar, mas tecnológica e econômica. Documentos egípcios da época, descobertos em escavações no delta do Nilo, confirmam que os filisteus eram conhecidos como povos do mar e representavam ameaça constante às civilizações estabelecidas. Eles introduziram ferro na região, revolução tecnológica que transformou agricultura e guerra. Israel enfrentava não apenas inimigos militares, mas defasagem tecnológica que os colocava em desvantagem estrutural. Neste contexto, a força sobrenatural de Sansão era a equalização divina. Enquanto filisteus dependiam de armas superiores e organização militar, Israel possuía algo que eles não compreendiam: intervenção direta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Cada vitória de Sansão demonstrava que o Senhor dos Exércitos era superior às divindades pagãs e tecnologias humanas. Especialistas em literatura hebraica antiga observam que a narrativa de Sansão contém elementos de épico heróico, similar a lendas de outros povos antigos, mas com diferença fundamental. Seu herói é falho, humano, dependente de Deus. Diferentemente de heróis míticos que possuem poderes intrínsecos, Sansão só era forte enquanto mantinha aliança divina. Isto ensina que verdadeiro heroísmo não reside em capacidades pessoais, mas em obediência ao Criador. Linguistas que estudam estrutura narrativa hebraica identificam na história de Sansão padrão de ascensão, queda e redenção que permeia toda a literatura bíblica. Este ciclo não é apenas literário, mas teológico, ilustrando o relacionamento entre Deus e humanidade. Vocação divina, desobediência humana, consequências disciplinadoras e misericórdia restauradora. A geografia dos eventos de Sansão revela estratégia divina cuidadosa. Zoreia, seu local de nascimento, ficava na fronteira tribal entre Judá e Dan, posicionando-o no epicentro do conflito israelo-filisteu. Cada cidade mencionada, Tímna, Gaza, Ascalon, Hebrom, representava pontos estratégicos no confronto entre duas civilizações. Deus posicionou seu libertador precisamente onde seria mais eficaz. Geólogos que estudaram a região explicam que o vale de Sorek, onde vivia Dalila, era corredor natural entre montanhas de Judá e planície costeira, rota comercial e militar crucial. Controlar este vale significava controlar comunicação entre territórios israelita e filisteu. O relacionamento de Sansão com Dalila não era apenas romance pessoal, mas tinha implicações geopolíticas profundas. Especialistas em psicologia comportamental observam que Sansão exibia padrão de relacionamentos destrutivos, sempre escolhendo mulheres de povos inimigos. Sua primeira esposa em Tímna, a prostituta em Gaza e finalmente Dalila, todas eram conexões que comprometiam sua missão. Isto sugere que suas maiores batalhas não eram contra inimigos externos, mas contra impulsos internos que sabotavam seu propósito divino. A manipulação de Dalila revela sofisticação psicológica impressionante. Ela não usou força física ou ameaças diretas, mas erosão emocional gradual. Questionou o amor dele, criou culpa por sua reserva, usou lágrimas e argumentos sentimentais. Especialistas em relacionamentos abusivos explicam que estas são táticas clássicas de manipuladores que exploram necessidades emocionais para controlar vítimas. Particularmente significativo é o fato de Sansão ter brincado com a verdade 3 vezes antes de revelá-la completamente. Cada mentira chegava mais perto da realidade,
Primeiro cordas de nervos, material orgânico, depois cordas novas, nunca usadas. Então suas tranças tecidas no tear. Psicólogos explicam que isto demonstra conflito interno entre desejo de intimidade e instinto de autopreservação. A palavra hebraica siak, usada para descrever como Dalila declarou todo o seu coração, indica conversa íntima, confidência profunda. Sansão finalmente encontrou alguém com quem se sentiu seguro para compartilhar seu segredo mais profundo. Tragicamente, aquela que ele mais confiou foi quem o traiu mais completamente. Isto ilustra como nossos relacionamentos mais próximos podem tornar-se nossas maiores vulnerabilidades espirituais. Estudiosos do Talmud observam que Sansão poderia ter escapado facilmente quando despertou e viu que fora traído. Sua força sobrenatural ainda não havia se retirado completamente. Mas ele escolheu confiar em sua própria capacidade. Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Esta foi sua maior tragédia. Confiar em si mesmo quando deveria clamar por Deus. A cegueira de Sansão carrega simbolismo profundo na cultura hebraica. Olhos representam não apenas visão física, mas discernimento espiritual, sabedoria e conexão com Deus. Quando perdeu os olhos, Sansão perdeu mais que capacidade visual. Perdeu o símbolo de sua identidade como vidente espiritual e líder de Israel. Contudo, paradoxalmente, foi na cegueira física que recuperou visão espiritual. Historiadores militares, analisando a estratégia final de Sansão, observam que ele demonstrou genialidade tática mesmo na derrota aparente. Ao se posicionar entre as colunas centrais, identificou precisamente o ponto de falha estrutural que maximizaria danos. Sua morte não foi suicídio desesperado, mas sacrifício calculado para eliminar liderança inimiga de forma mais eficaz que qualquer vitória militar anterior. A presença de 3.000 pessoas no telhado do templo indica evento de importância nacional para os filisteus. Não era celebração local, mas cerimônia de Estado reunindo elite política, militar e religiosa de todas as 5 principais cidades filisteias. A morte destes líderes criou vácuo de poder que permitiu a Israel décadas de relativa paz, cumprindo o propósito divino através da tragédia pessoal de Sansão. Teólogos notam que a oração final de Sansão difere dramaticamente de suas ações anteriores. Pela primeira vez, ele clama diretamente a Deus, em vez de confiar em força própria. Usa o nome sagrado Adonai Yahvé, reconhecendo soberania divina absoluta. Pede misericórdia, não exige direitos. Esta transformação espiritual preparou o caminho para sua restauração final. A frase, foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida, revela princípio espiritual profundo. Às vezes, nosso maior impacto para o reino de Deus vem através de sacrifício pessoal, não conquistas aparentes. Sansão passou 20 anos em batalhas individuais contra filisteus, mas seu maior golpe contra eles veio no momento de maior fraqueza pessoal. Especialistas em liderança cristã observam que Sansão ilustra a diferença entre carisma e caráter. Ele possuía dons extraordinários, força sobrenatural, coragem impressionante, criatividade estratégica, mas lutou toda a vida com disciplina pessoal e relacionamentos saudáveis. Seus dons o qualificaram para a liderança, mas suas falhas de caráter limitaram sua eficácia e encurtaram sua influência. A menção específica de que Sansão foi sepultado entre Zoreia e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, indica a reconciliação familiar final. Apesar de suas falhas públicas, sua família o honrou, reconhecendo que havia cumprido o destino divino, mesmo através de caminhos tortuosos. Isto demonstra como Deus pode usar pessoas imperfeitas para propósitos perfeitos.
Arqueólogos que estudam cemitérios da época explicam que sepultamento em túmulo familiar indicava restauração de honra e reconhecimento de legitimidade. Sansão não foi enterrado como criminoso ou exilado, mas como juiz de Israel que havia servido seu povo por 2 décadas. Sua morte redimiu sua vida, transformando tragédia pessoal em triunfo nacional. A cronologia de 20 anos de liderança sugere que Sansão conseguiu manter relativo equilíbrio entre vida pessoal e vocação pública durante maior parte de seu ministério. Seus relacionamentos destrutivos concentraram-se no período final, indicando que líderes espirituais não estão imunes a quedas tardias. Vigilância espiritual deve ser constante, independentemente de experiência ou tempo de serviço. Estudiosos de literatura comparada observam que narrativas heróicas de outras culturas antigas terminam tipicamente com apoteose, transformação do herói em divindade. A história bíblica de Sansão termina com morte real, sepultamento humano e reconhecimento de que toda a glória pertence a Deus. Isto reflete visão worldview bíblica que exalta Deus, não homens, mesmo quando usa instrumentos humanos poderosamente. A inclusão da história de Sansão no cânon bíblico, apesar de seus aspectos problemáticos, demonstra a honestidade brutal das Escrituras sobre natureza humana. A Bíblia não romantiza seus heróis nem esconde suas falhas. Esta transparência aumenta credibilidade histórica e fornece encorajamento realista para crentes que lutam com imperfeições pessoais. Comentaristas judeus medievais, como Rashi, observaram que Sansão representa potencial desperdiçado de Israel. Ele possuía tudo necessário para libertar completamente seu povo dos filisteus: força divina, posição estratégica, apoio popular inicial, mas comprometimentos pessoais limitaram sua eficácia. Isto serve como advertência sobre como escolhas individuais afetam destino coletivo. A tipologia cristã tradicional vê em Sansão prefiguração de Cristo em aspectos específicos. Nascimento anunciado por anjo, consagração desde ventre materno, força para vencer inimigos de Deus, morte sacrificial para libertar seu povo. Contudo, os contrastes são igualmente instrutivos. Onde Sansão falhou por falta de disciplina, Cristo venceu através de obediência perfeita. Missionários que trabalham em culturas mediterrâneas observam que a história de Sansão ressoa poderosamente com conceitos de honra e vergonha prevalentes nessas sociedades. Sua humilhação pública seguida de restauração final fala profundamente a pessoas que entendem dinâmica de honra familiar e redenção através de sacrifício. Conselheiros cristãos usam a narrativa de Sansão para ilustrar como relacionamentos não santificados podem destruir vocação espiritual. Cada relacionamento romântico de Sansão enfraqueceu sua eficácia ministerial, culminando na traição que custou sua liberdade e visão. Isto ensina a necessidade de cuidado especial na escolha de parceiros de vida para líderes espirituais. A restauração gradual, simbolizada pelo crescimento do cabelo de Sansão, oferece esperança para pessoas que experimentaram quedas espirituais devastadoras. Deus não abandona seus servos, mesmo quando eles o abandonam. Há sempre possibilidade de restauração, mesmo que não seja a posição anterior. Às vezes, nosso maior impacto vem depois de nossa maior queda. Finalmente, chegamos à reflexão mais profunda desta narrativa extraordinária. A verdade oculta de Sansão não estava em suas 7 tranças, mas na realidade de que força espiritual genuína só pode fluir através de relacionamento íntimo e obediente com Deus. Suas tranças eram apenas símbolo externo de consagração interna. Quando quebrou a aliança simbolizada pelas tranças, perdeu acesso ao poder que havia transformado sua vida e ministério.
Vivemos numa época que valoriza força pessoal, independência e autossuficiência. A cultura moderna ensina que devemos encontrar poder dentro de nós mesmos, desenvolver nosso potencial interior, tornar-nos versões melhores de quem já somos. Mas a história de Sansão revela verdade diferente, força verdadeira, que transforma não apenas nossas vidas, mas impacta gerações. Vem apenas através de submissão total ao Deus que nos criou e chamou. As 7 tranças de Sansão representam perfeição da entrega. Número 7, simbolizando completude divina em toda a Escritura. Não podemos manter apenas algumas áreas de nossa vida consagradas, enquanto reservamos outras para nossos próprios prazeres. Ou entregamos tudo, ou eventualmente perderemos tudo. Não existe meio termo no reino de Deus. Dalila representa todas as seduções sutis que aparecem como amor genuíno, mas visam destruir nossa devoção a Cristo. Podem ser ambições profissionais que prometem realização, mas exigem compromissos éticos. Relacionamentos que oferecem intimidade, mas nos afastam da comunhão com Deus. Prazeres que prometem satisfação, mas deixam vazio espiritual. Como Dalila, essas seduções raramente atacam frontalmente nossa fé. Em vez disso, minam gradualmente nossa resistência através de pressão emocional constante. A cegueira de Sansão simboliza a condição espiritual de todos que se afastam de Deus. Perdemos capacidade de discernir entre bem e mal, verdade e mentira, temporal e eterno. O que parece sabedoria torna-se tolice. O que prometia liberdade resulta em escravidão. Mas mesmo na cegueira mais profunda, Deus não nos abandona completamente. Sempre há possibilidade de clamor final que move o coração divino. A oração final de Sansão, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, ecoa através dos séculos até nossos corações. Quantas vezes precisamos clamar essas mesmas palavras depois de falhas que pensávamos ter destruído nosso relacionamento com Deus para sempre? A resposta divina à oração de Sansão nos assegura que nunca é tarde demais para humildemente retornar ao Senhor. Mas talvez a lição mais reconfortante seja que Deus usou até mesmo a morte de Sansão para cumprir seus propósitos eternos. Nossa maior falha não tem que ser nossa palavra final. Deus pode transformar nossa maior derrota em sua maior vitória. Ele pode usar nosso quebrantamento para quebrar fortalezas que nossa força nunca conseguiu abalar. Irmão, irmã, se você está lendo estas palavras e se identificando com a queda de Sansão mais do que com sua força, saiba que esta história foi preservada especialmente para você. Deus não desperdiça dor. Ele não desperde histórias. Ele não desperdiça pessoas, nem mesmo aquelas que falharam espetacularmente. Suas 7 tranças podem ter sido cortadas por relacionamentos destrutivos, decisões tolas ou simplesmente negligência espiritual gradual. Você pode estar sentindo que perdeu para sempre a força e propósito que um dia teve. Pode estar fazendo o trabalho de moinho em vez de cumprir destino divino que Deus plantou em seu coração. Mas ouça atentamente, seu cabelo está crescendo. A misericórdia de Deus está operando silenciosamente em sua vida, mesmo quando você não percebe. Cada dia de quebrantamento genuíno, cada momento de dependência humilde, cada oração sussurrada no vale mais profundo, tudo isso está preparando você para um momento de restauração que pode surpreender até mesmo seus inimigos. Talvez seu maior impacto para o reino ainda esteja por vir, não através de força recuperada, mas através de sabedoria adquirida na fraqueza. Talvez Deus use sua história de queda e restauração para libertar outros que estão presos nas mesmas armadilhas que quase destruíram você. A verdade oculta de Sansão é também nossa verdade oculta.
Somos mais fortes quando reconhecemos nossa completa dependência de Deus, mais sábios quando admitimos nossa necessidade de sua sabedoria, mais livres quando nos rendemos totalmente à sua vontade. Não é contradição, é mistério glorioso do Evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo, que conhece cada fio de cabelo em nossas cabeças, que conta cada lágrima derramada em arrependimento genuíno, que transforma tragédias em triunfos e fracassos em testemunhos, abençoe você com restauração que vai além de seus sonhos mais ousados. Que Ele use sua história, toda ela, inclusive as partes quebradas, para trazer libertação a muitos e glória ao seu nome santo. Porque no final, não são nossas 7 tranças que nos fazem fortes. É o Deus das 7 tranças, o Senhor que opera em perfeição, mesmo através de nossa imperfeição, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.